E a pergunta que eu te faço agora é: o que é melhor? Você ser treinado, você ser qualificado ou qualificada para exercer essa função, ou você tentar chegar aonde precisa, meio que na marretada, com um palpite aqui, uma reclamação aqui, uma murmuração ali? Qual dessas opções é melhor? Regentes excelentes, Meus amigos regentes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Se na sua igreja está acontecendo situação onde o pastor está precisando dar palpites lá na hora do seu ensaio, a pergunta que eu faço é se você já parou para pensar o porquê disso está acontecendo. Quais são os motivos que estão levando o seu pastor a ter que dar palpites na hora do ensaio? Se você não tiver parado para pensar nisso, vou deixar aqui o meu convite duplicado. Pare e pense quais são os motivos que estão levando o seu pastor a sentir necessidade de ir para o ensaio, dar palpites no seu modelo de regência, nos hinos que você coloca, no instrumental que acompanha. O que existe por trás disso? Normalmente esses palpites vêm na tentativa de sanar algum problema, na tentativa de corrigir alguma deficiência. Grande parte dos nossos pastores tem muita dificuldade para entender que é necessário instruir, qualificar, treinar líderes. Eles têm essa visão bastante aguçada para ensinar, para instruir no âmbito espiritual, mas praticamente desprezam o lado físico da história. Então o que acontece? Quando se pega uma pessoa considerando apenas o elemento espiritual e coloca essa pessoa para trabalhar num ambiente onde ela terá que levar frentes de trabalho nas três fases, na fase espiritual, na fase mental e na fase física, ela não vai conseguir executar bem. E é isso que tem acontecido aos montes nas nossas igrejas, que está faltando qualificação, falta treinamento, falta alguém para mostrar como fazer, como se comportar e fazer com que essas três esferas, espiritual, mental e física, consigam caminhar de forma sincronizada. É algo bem parecido com a missão aqui desse canal. Lá no início, quando eu comecei a colocar vídeos aqui mostrando o que eu ia fazer, qual que era a minha proposta aqui com esses vídeos, eu deixei bem claro que isso aqui é para quem está exercendo cargos e está com a sua vida espiritual organizada. Se você estiver aqui se qualificando e pensando e organizando e a sua vida espiritual estiver desorganizada, não vai adiantar nada. Você vai chegar lá no seu conjunto e a coisa também não vai fluir. De igual modo, se você estiver com a sua vida espiritual também regulamentada, mas não atentar para essas questões, você vai se frustrar também lá na frente do seu conjunto, a exemplo de muitos regentes que eu vejo o tempo inteiro querendo entregar os cargos, não porque estão com a vida espiritual desorganizada, mas porque estão com dificuldade de organizar essas outras questões na esfera física e principalmente na esfera mental. Na esfera espiritual, eles têm treinamento na igreja todo dia, tem culto de ensino, tem escola dominical para ajudar a tratar as questões espirituais, mas falta essa qualificação para ajudar a pessoa na mente, no dia a dia, na segunda, na quarta-feira. Por que é que os pastores se sentem na necessidade, então, de dar esses palpites? Muito provavelmente, algumas questões de ordem organizacional, algumas questões físicas, algumas questões mentais estão deficientes. E por que você não sabe como fazer? Porque está te faltando treinamento. Eu acredito que se você pensar nessa questão com racionalidade, você vai concordar comigo que um treinamento, uma qualificação é o caminho mais indicado. É assim que as empresas fazem com seus funcionários, é assim que as escolas fazem com seus professores e é assim que os pastores deviam fazer com seus liderados. É assim que as lideranças dos conjuntos deviam fazer com seus conjuntos. É assim que deve e acontece em todas as partes do mundo. Por que não acontece dentro das nossas igrejas? Porque, como eu disse, alguns pastores têm resistência a isso. Então, qual que é a minha proposta para você? Se levantar contra o pastor da sua igreja e achar ruim e falar que você não quer receber palpites na hora do ensaio?
Obviamente que não. A minha proposta é que você comece a observar essas questões de forma mais racional. Por que eu falo de forma mais racional, de forma mais inteligente? Porque tem pessoas passando por esse tipo de problema, mas eles espiritualizam tanto a situação que eles não cogitam sequer a possibilidade de conversar com o pastor para falar abertamente sobre essa questão. Existe incutido na mente deles um pensamento tão forte de que ai daquele que tocar no ungido do Senhor, que ele pensa que, se ele procurar o pastor para debater uma ideia, ele está tocando no ungido do Senhor. E é bom que você saiba que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você procurar o seu pastor para afrontá-lo, para diminuí-lo, para colocar em xeque, para colocar em dúvida a autoridade espiritual e eclesiástica que ele tem concedida pelo próprio Deus, é uma coisa. Você procurar o seu pastor para oferecer um novo modelo de pensar, um novo olhar, uma nova alternativa, isso é outra coisa. Esse tipo de procura com cheiro de ego, com cheiro de eu, com cheiro de eu tenho que e o Senhor não sabe de nada, isso aqui te faz pecar. Isso aqui te tira do foco e isso aqui pode te matar. Já esse tipo de procura que apresenta um desafio, mas se abre para soluções, esse tipo de procura aqui gera vida. Foi esse modelo aqui que ajudou Moisés a conduzir o povo de Israel pelo deserto. O dia em que Moisés estava lá no deserto com centenas e milhares de pessoas conduzindo do Egito para a terra prometida, e ele se viu incapacitado, ele se viu sem condições de resolver todos os problemas, houve alguém que chegou e disse para ele, olha só, esse modelo que você desenvolveu de você resolver tudo, esse negócio não está dando certo. Você está ficando sobrecarregado, não está funcionando, estou vendo ali a tribo de tal está reclamando, aquela outra tribo está entrando em conflito, não vai dar certo dessa forma. Que tal se você fizer isso e isso e isso? Se você eleger aqui algumas pessoas que possam fazer tais coisas para poder te ajudar. Dessa forma, essas pessoas vão resolver as questões que estão aos seus alcances e vão chegar até você menos coisas. Que tal? Boa ideia, vamos fazer isso. E nessa dinâmica, o povo de Israel conseguiu atravessar todo o deserto. Já imaginou se aquela pessoa que teve essa ideia dissesse, como muitos dos nossos hoje dizem? não vou nem falar nada, porque ele é ungido do Senhor e eu não vou tocar no ungido do Senhor. Talvez aquela travessia tivesse sido muito mais complicada do que o que ela realmente foi. Então, para a gente encerrar esse vídeo aqui, ficamos combinados assim. Receber palpites do seu pastor lá na hora do ensaio é bom? Não. Receber cortadas, correções do seu pastor lá em cima do púlpito da igreja é legal? Não. Isso não é bacana de acontecer, não é bonito, isso te deixa para baixo, eu tenho certeza disso que eu estou te falando, e acredito que ninguém vai, em condições saudáveis, dizer que isso é algo bom e que maravilha que está acontecendo. Ok, se você entende que isso não é legal, então agora vamos para o próximo passo. Questione a si. Pergunte para si mesmo, pergunte para o regente que existe dentro de você. Pergunte para o coordenador, para o tesoureiro que existe dentro de você. Por que é que isso está acontecendo? Se você entender que isso está acontecendo é porque você não foi bem treinado, é porque está te faltando qualificação, é porque está te faltando treinamento, é porque está te faltando as condições ideais para fazer isso, não tenha medo de procurar o seu pastor. Não é inteligente da sua parte conceber o pensamento de que você pode conversar com Deus, que é o autor supremo desse universo, e ele te deu livre acesso, e com ele você pode falar, mas você não pode falar com o pastor, que aos olhos de Deus é servo também. Se o próprio Deus pode te receber numa conversa, por que o seu pastor não poderia te receber? Então se liberte desse pensamento de eu não vou nem falar, eu não vou nem tocar, porque é ungido do Senhor. Esse versículo não se aplica a pessoas como você que estão com vontade de fazer melhor, de fazer mais bonito, de contribuir mais, de avançar mais. Portanto, você não pode pegá-lo para justificar, você não pode usá-lo para embasar esse pensamento de que a coisa vai ficar desse jeito porque foi
foi o pastor que falou e ele é o ungido do Senhor. Quando você apresenta um novo modelo, você não está se levantando contra o ungido do Senhor. Você está mostrando uma outra alternativa, um outro caminho que, por algum outro motivo, o pastor não tenha observado. Moisés, quando não teve essa percepção lá no deserto, não é porque ele estava afastado do Senhor. A mente dele estava tão abarrotada, estava tão conflituosa com tantas coisas, que ele sequer teve condição de captar essa ideia. O seu pastor também pode estar sobrecarregado com tantas questões e pode ser que ele não tenha antenado para essa ideia de que, peraí, eu tenho aqui uma liderança de jovens que está aqui há 15 anos e nunca passou por um treinamento. Eu tenho aqui uma liderança do círculo de oração que está há 29 anos aqui nessa igreja e eu estou aqui há 15 e eu nunca organizei um treinamento para essas pessoas. Quem sabe? Vamos tentar?